Companheirada, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindas a mais uma super live, onde nós estamos aqui conjuntamente com a AEA, com a ABCF, aqui o Sindialeto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa chantagem e esse assédio moral coletivo que a CEMIG tem promovido contra toda a categoria nesse processo aí de pressão pela migração. A internet não está contribuindo muito. Se por acaso não estiverem me ouvindo bem, eu preciso que me dê um sinal aí. Está dando Estão me umas ouvindo agora, interrupções, Marilene? mas voltou, tá dando para ouvir sim.
Gente, novamente, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós ficamos um tempo aqui com falha técnica, que na verdade é o meu sinal de internet que caiu. Eu precisei vir cá para a rua, para o carro, para tentar um sinal de internet melhor. Só confirma para mim aí, Bia, e os demais aí, se vocês estão me ouvindo, se estão me compreendendo bem. Aí vocês vão desculpar aí. Gente, novamente me desculpem, agora foi incompetência minha aqui. Eu fui tentar voltar a tela para ler as mensagens e acabei derrubando, me autoderrubando a mim mesmo. De novo, gente, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite à equipe que está com a gente aqui hoje, a Bia, Maria Beatriz, que está aí, tendo toda essa paciência aí com as nossas falhas técnicas, o Denis, da EA, Maria Helena, do SENGE, o Marcelo Correia, que é da ABCF, mas também da direção do Sindialeto, nos acompanhando aqui nessa super live. E é muito importante, gente, a gente frisar o recado que vem desse debate que a gente traz aqui hoje. Porque a gente já fez outras lives, a gente já discutiu esse tema em outros momentos, e a principal questão que a gente tem trazido é apontar para vocês, para trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, agora principalmente os da Ativa, que estão sofrendo uma pressão intensa, um assédio moral coletivo, dos quais é difícil a gente imaginar algum semelhante na história da CEMIG, talvez até na história da relação de trabalho aqui no estado de Minas Gerais. E o principal recado que a gente tem trazido é: não migrem. Mas apenas dizer não migrem para esse ambiente de terror e de insegurança que está semeado aí, não dá conforto para as pessoas. E, de fato, nesse ambiente de pressão, é muito difícil a gente encontrar uma circunstância, uma situação de conforto. Mas a gente vai trazer aqui algumas considerações para que vocês entendam que a daquilo que a CEMIG tem dito para pressionar trabalhadores e trabalhadoras pela migração não é verdade. E é isso mesmo, gente. Nós não temos receio de dizer. A CEMIG mente para vocês. Por exemplo, a CEMIG está dizendo aí, às vezes insinuando, às vezes afirmando com convicção, de que no próximo mês, no mês de fevereiro, ela vai passar a descontar integralmente o valor que a empresa deixar de pagar para a CEMIG Saúde, que ela descontará o valor integralmente dos beneficiários e das beneficiárias. Essa informação que a CEMIG está dando agora se trata de uma mentira. E é mentira por quê? Porque o financiamento
o compromisso de pagamento das mensalidades da CEMIG Saúde, ela é uma das componentes do regulamento que é registrado na Agência Nacional de Saúde. Então, a mudança na forma de contribuição e de financiamento da CEMIG Saúde, para que essa mudança ocorra, é necessário alterar o regulamento. Então, a CEMIG precisa propor uma mudança de regulamento, essa mudança de regulamento vai passar pela discussão no Conselho Deliberativo, vai para a Assembleia de Patrocinador e depois precisa ir para a ANS aprovar ou rejeitar. Então, não é uma prerrogativa da CEMIG simplesmente definir qual que vai ser a contribuição. Ela precisa dessa aprovação, que nesse momento inclui, inclusive, uma ameaça de retirada de patrocínio. Ela sabe se ela conseguirá alterar esse regulamento e ter a resposta do regulamento aprovado pela Agência Nacional de Saúde em 30 dias, em menos de 30 dias, porque ela ainda não aprovou a mudança do regulamento, em menos de 30 dias, para que ela possa fazer o desconto no próximo mês. Se ela tivesse a convicção de que ela era capaz de fazer isso, ela estaria fazendo esse ameaça, esse assédio moral coletivo, sabendo que no momento em que ela descontasse, ela já teria uma condição de, com um pouco menos de assédio, provocar a migração em massa? A CEMIG mente para nós, a CEMIG mente para vocês. E é muito importante a gente resistir a essa mentira, porque a CEMIG sabe que existem muitas formas ainda de luta para que esse processo, que agora a CEMIG nos ameaça com a vitória recente que ela teve no TST, para que esse processo tenha outros desdobramentos que não simplesmente a extinção do PSI. O PSI não está extinto. O compromisso da CEMIG com o financiamento do PSI não está extinto. O processo que a CEMIG teve uma sentença, um momento favorável, uma sentença favorável no TST, não transitou em julgado. Então, quando a CEMIG fala por aí, não cabe mais recurso, o processo não transitou em julgado. O processo só não cabe mais recurso quando ele transita em julgado, e o processo não transitou em julgado. Então, ceder à pressão da CEMIG nesse momento nada mais do que dar para a CEMIG aquilo que ela quer: esvaziar o PSI e entregar esse que é uma das principais conquistas, da categoria eletricitária do Estado de Minas Gerais em toda a sua história, entregar essa conquista na mão da CEMIG em troca de um plano que ela chama de premium, mas que só merece o nome de precarizado. Aliás, gente, nas andanças que a gente tem feito aí, divulgando as mentiras da CEMIG e apontando para as pessoas não migrarem, eu recebi o contato de um trabalhador que narra uma circunstância onde ele passou por um processo de internação hospitalar. A internação hospitalar teria custado alguma coisa na faixa de R$15 mil e a CEMIG teria descontado no contra-cheque dele, de uma única vez, R$4 mil, ou próximo de R$4 mil. É isso que nos espera dentro do plano premium, dentro do plano precarizado que a CEMIG traz para nós. Então, essas armadilhas de trazer para nós um plano que ela diz que é gratuito para quem está na ativa, mas que não descreve para nós quais os riscos que a gente corre nas entrelinhas, coloca imensamente o nosso acesso à saúde e o acesso à saúde dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos netos em risco. Para além disso, existe um outro risco. Eu não sei se quem acompanha aí a história da saúde lembra da história das integradoras de saúde que tinham lá eram muito famosas lá nos anos 10, lá de 2000 a 2010. Uma delas é a Qualicorp. O que essas integradoras de saúde faziam? Elas compravam um plano de saúde coletivo das operadoras de plano de saúde e revendiam para as empresas. Revendiam a preço baixo,
muitas vezes abaixo do custo, mas uma vez que ela já formava uma carteira e tinha muita gente, ela começava a fazer reajustes sucessivos. Qual que era o pulo do gato? É que os planos de saúde coletivos não tinham uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde que impedisse o reajuste abusivo. Do mesmo jeito, nós não temos um mecanismo de controle da Agência Nacional de Saúde que impeça o reajuste abusivo do plano prêmio. Então, a CEMIG fala que não tá, que você vai te oferecer o plano de graça hoje. Se ela resolver cobrar de você o plano no mês que vem, ou 6 meses depois que o PSI acabar, como a gente vai se defender? Qual o espaço da justiça? Qual o espaço onde a gente vai se defender? E aí a CEMIG fala conosco assim, não, mas ela colocou no papel que o plano prêmio vai ser de graça. Sim, ela colocou, mas ela também colocou no papel o reajuste, a renovação automática do nosso PSI, e não está cumprindo. Ela também colocou no papel a responsabilidade dela em financiar o PSI, e não está cumprindo. E ela também colocou no papel, e não está cumprindo, não está querendo cumprir, né? Mas até agora está cumprindo. Mas ela também colocou no papel para os aposentados e aposentadas nos planos de desligamento incentivado que pagaria a sua parcela no plano de saúde de forma vitalícia até o fim da vida dos nossos aposentados e aposentadas, e agora também não está querendo cumprir. E ela achar que ela que não cumpre sequer os acordos coletivos, que a gente vai se fiar na promessa dela de cumprir esse acordo do plano prêmio escrito num papel de acordo individual, é querer que a gente acredite demais em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em outras fantasias, que essas sim são bonitinhas, a do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa. Mas a fantasia que essa CEMIG quer que a gente acredite tem contornos de filme de terror. É por isso que a gente está aqui dizendo para as pessoas não migrem. Sindeletro, AEA, ABCF, SENGE estão compromissados com a categoria de lutar pela preservação do PSI até as últimas consequências. Há diversas possibilidades de ações judiciais, de ações políticas e de mobilização da categoria ainda em defesa do plano. E é por isso que nós não podemos entregar o nosso PSI, a nossa estrutura de apoio à saúde dos nossos familiares, dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, nas mãos da CEMIG, para ela fazer, nas mãos dessa gestão da CEMIG, para ela fazer da nossa saúde o que ela quiser. Nós estamos aqui nos bastidores com o Denis, com a Maria Helena, com o Marcelo Correia, e se eu não me engano, pelo meu programa aqui, a próxima fala, eu acho que era do Denis, mas eu não estou conseguindo olhar no celular aqui, não vou voltar para não perder a tela de novo, igual eu fiz agora há pouco e tirei a nossa live do ar. Então, Bia, eu não sei qual que está a sequência aí não, mas é o Marcelo? Aparecendo na tela. Boa noite, pessoal. Eu sou Marcelo Boa noite, Correia. Marcelo. Tudo bom, Enes? Já fui apresentado aqui, né? Eu pedi até poder falar aqui, primeiro porque eu tenho um compromisso próximo às 8 horas, né? Então pedi essa deferência aqui, estou passando na frente do Denis aqui, peço desculpas a ele ali mais uma vez, né? Bom, acho que o Emerson já colocou muito bem a situação, né? A CEMIG abriu o que chamou de janela de oportunidades, né? E diz que tem até 30, os trabalhadores que estão na ativa têm até o dia 31 de janeiro, amanhã, para poder fazer a migração, né? Então, a primeira questão que a gente tem que discutir, né, entender, é por que dia 31 de janeiro? De onde vem essa data? Na verdade, essa data foi inventada pela CEMIG. Não existe nenhuma obrigação legal, nenhuma obrigação, nenhum problema administrativo, se isso ficasse aberto, né, para quando as pessoas, caso elas quisessem, de fato, fazer essa migração. Quer dizer, ela inventou essa data, está inventando essa pressão, né, porque ela precisa de ter um mecanismo de pressão, né. Na reunião passada,
nós fizemos aqui uma apresentação na última live, né? Uma apresentação lá sobre o plano, né? Em geral. E eu gostaria, lógico que eu não vou fazer isso novamente, né? Mas eu gostaria de compartilhar, só passar aqui rapidamente para a gente lembrar alguns pontos, né? Não sei se vocês já estão vendo aí minha tela. Essa foi a apresentação. E a CEMIG, então, estava colocando a situação dela lá, do TST, do acordo, dizendo que então iria se encerrar, né? Estou passando aqui só para a gente ver. E ela mesma falou que ela deveria, em novembro, ela começou a discutir o reajuste do PSI, tá certo? Então, na prática, a resolução que ela deveria estar seguindo dizia que ela teria, no dia 1º de dezembro do ano passado, que já ter definido o reajuste do plano. O nosso plano ele tem um reajuste a partir de 1º de janeiro. Né? 1º de dezembro ela já tinha que ter esse dado para poder ser aplicado a partir de 1º de janeiro. A CEMIG simplesmente protelou, né? Como tudo ela faz, ela atropelou todas as regras, né? E passou isso para fevereiro. Por quê? Faz parte dessa estratégia dela que o Emerson está falando, ela criou essa data do dia 31 de janeiro, faz esse medo, né, em torno do PSI, quer dizer, não diz qual que é o reajuste, etc. Passa isso para o dia 20 de fevereiro, o que vai causar, inclusive, prejuízo para a CEMIG Saúde, né, que vai ter que depois cobrar retroativo, ou sei lá o que ela vai ter que fazer, para poder fazer valer essa estratégia dela. Isso é que ela está, né, a primeira questão é essa. É a gente tentar entender, né, o motivo disso, né, motivo do dia 31, que para a gente fica muito claro que se trata disso, uma forma de pressão para a categoria, né, e dá todo esse rebuliço. Olha, se eu não for, o que vai acontecer? Né? Como se fosse acontecer alguma coisa no dia 1º de fevereiro. Né? Na verdade, o que a CEMIG está escondendo atrás dessa data? Primeiro, não há essa decisão, ainda não foi transitada, julgada a decisão. Nós ainda temos muitos recursos para poder fazer, inclusive muitas dúvidas como que ela vai, se é que ela pode fazer isso, a gente acha que ela não pode fazer, né, nós vamos discutir tudo isso, mas se há dúvida, as pessoas não vão querer sair. Nessa apresentação, inclusive, né, nós já mostramos aqui os preços absurdos dos novos planos, onde isso vai chegar, né, e destacamos aqui que, mesmo com a pressão que ela fez no ano passado, 3.133 trabalhadores ativos não migraram 2.181. E agora ela usa para pressão, para poder fazer esses 3.133 mudarem. Essa é a realidade. Né? Quer dizer, esse é o motivo dela estar fazendo todo esse clima, né, de terror. Olha, não há razão para, né, lógica, razão administrativa ou legal para ela fazer isso, então ela cria esse ambiente para poder forçar os trabalhadores. Né? Eu não vou passar aqui mais da apresentação, né? Nós já começamos a falar aqui. Né? Veja bem, a migração para os aposentados está aberta. O aposentado pode migrar de plano quando quiser. Por que os ativos têm que ter uma data? Né? Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que começar a estudar para entender, né? Relembrar, né, o motivo da CEMIG estar fazendo isso. A CEMIG não está criando esses planos para beneficiar os ativos. Ela não está criando um plano melhor para os ativos. A gente sabe disso. Essa apresentação veio a nos dizer exatamente isso, comparativos, etc. Né? Acho que essa parte já foi bastante colocada lá para as pessoas, né? Das desvantagens desse plano dela, ou seja, não está criando um plano para melhorar. Né? Desde o início, o que a CEMIG sempre anunciou eu quero acabar com o patrocínio, com o pós-emprego do plano de saúde. Esse é o motivo. Tá certo? Esse é o real motivo da CEMIG tá fazendo toda essa pressão. Né? E ela agora, recentemente, fez o quê? Mandou um informativo, inclusive agora, falando outras questões, falando que o PSI vai ter um aumento de 40%. Você veja bem, a CEMIG Saúde ela está dando uma notícia que ela mesma fala que é um valor aproximado e ainda não oficial. Olha que absurdo. Né? É como se a CEMIG virasse para os seus consumidores e falasse, olha, vai ter um aumento de energia ali, eu estou estimando aqui de 40%, mais ou menos, viu, gente? A própria CEMIG Saúde está fazendo
um spoiler, vamos dizer assim, dos aumentos dela. Aí colocam contas aqui ameaçadoras, né, dizendo, olha, ativos, vocês vão pagar por isso. Vocês vão estar pagando 27 mil, essa aqui, né, das projeções que ela faz, né, e você poderia não estar pagando nada, né, porque a CEMIG vai estar pagando o plano para vocês. Olha como a CEMIG é boazinha, não é isso? Esse é o recado da CEMIG o tempo todo. Mais uma vez a gente fala, gente, se é tão bom, né, por que tem a data do dia 31 de janeiro? Não faz o menor sentido isso. Bastava deixar lá e as pessoas passariam a ter. Então, vou chamar a atenção aqui para um outro documento, que eu acho que esse é um documento muito importante, do que a CEMIG exige para aqueles que migrarem da ativa. Ela exige que ele assine esse termo de adesão, não é isso? Ou seja, além do formulário de que a pessoa vai passar, olha, me inscreva no plano, prêmio, não sei o quê, meus dependentes, etc., ela tem que anexar este documento, não é isso? Então, um formulário de adesão para empregados em atividade. Então, ela, junto com os termos do formulário de adesão, ela tem que mandar este termo. E aqui ela diz claramente o que de fato ela quer, né? De fato, ela quer isso. A adesão, migração do modelo de plano de saúde atualmente fornecido para o novo plano de saúde, através da CEMIG Saúde, é facultativa. Ela está dizendo que vocês não precisam. É facultativa, se vocês quiserem. Contudo, se por livre e espontânea vontade o empregado optar pela adesão, migração, não mais lhe será assegurado retornar ao formato anterior. Este é o ponto fundamental. O que a CEMIG está querendo dizer aqui, e ela esconde as palavras, você não vai mais poder ter direito ao PSI naquilo que é mais fundamental. Quando se aposentarem, não terão direito a ter o plano patrocinado que vocês têm direito assegurado no regulamento. O regulamento diz claramente, quem vai estar lá no PSI e quem sempre esteve lá pode, caso, quando receber benefício da Fornus, vai poder manter o seu plano patrocinado. E a CEMIG tem que pagar. Esse é o ponto fundamental para a CEMIG. Todo motivo desse clima, né, que ela está criando, esse terror, né, desse ambiente de pressão, que nada tem a ver aqui com a livre e espontânea vontade, né? A CEMIG está criando esse clima de terror para que vocês assinem isso. A partir de que vocês assinarem isso, né, os ativos assinarem isso, ele perdeu o futuro. E a gente sabe que muitos dos ativos, 3 mil não assinaram exatamente por causa disso. Cada um que assina é uma vitória para a CEMIG. E talvez isso também explique o dia 31 de janeiro. A CEMIG precisa colocar no balanço dela, né, uma grande retirada do pós-emprego. E para fazer isso, quem assinou está fora. Ela já fez isso no balanço de 2023. Tá certo? 2024, né? Findado em 2023. Ela apresentou o balanço do ano de 2023 dizendo, olha, diminuiu o pós-emprego nosso, porque 2 mil pessoas saíram do plano do PSI. Esse é o motivo, gente, dela estar também pressionando todo mundo a poder assinar. Ela precisa colocar essa notícia no balanço, ela precisa acabar com o pós-emprego. E ela sabe que ela não está, ou talvez não tenha certeza, de poder, mesmo com a decisão do TST, já retirar essa questão do pós-emprego, que é fundamental, porque a CEMIG está agora no processo ou de privatização, né, ou de federalização, e ela quer transformar esse dinheiro em dividendo. Então, daí também explica o dia 31 de janeiro, tá certo? Porque não tem nada a ver. Né? Se a empresa quer, né, e tem certeza de que isso vai acontecer, não tinha que pressionar os empregados, gente, tanto faz. O empregado migrar em janeiro, ou esperar a justiça, esperar uma situação em que tenha mais certeza, lá para junho, ou sei lá para quando for. Porque não vai fazer diferença para ela. Não vai fazer diferença. Tá certo? Então, o motivo muito claro que está colocado lá é exatamente esse termo de adesão. Eu até já estou encaminhando, vamos dizer assim, a minha fala, né? Porque é importante que a gente fale agora de como é que a gente conquista as coisas. É sob pressão mesmo. Todo mundo deve se lembrar, né? Todo mundo passou por isso. Chega na hora do acordo coletivo, a CEMIG inventa. É a data final, é a proposta última.
é o fim do mundo, é isso? E se a gente não lutar, se a gente não teimar, se a gente não persistir, a gente vai perder. E o que a CEMIG está fazendo, está escondendo de vocês é isso. Vocês estão assinando a carta, esta carta, renunciando ao direito que vocês têm, como nós aposentados temos, de ter um plano vitalício patrocinado, né, mesmo depois que a gente sair da CEMIG. Esse é o ponto fundamental. É isso que ela quer que a gente assine. Dentre as maldades aqui, para vocês terem uma ideia, ela não está falando. Esse plano e essa nova CEMIG Saúde que ela está querendo impor, está impondo na prática, né, porque ela desobedece à lei, nós temos que ir atrás da justiça e muitas vezes demora. Né? O que ela está fazendo? Olha só, até para a gente ver isso. Dependentes diretos, não tem mais uma pessoa com deficiência. Ela retirou isso daqui. Quer dizer, nos mínimos detalhes que a gente iria negociar, garantia, né, que a gente tem hoje no PSI, de ter um dependente lá, um filho inválido, né, um dependente inválido, a CEMIG tirou. A CEMIG está excluindo daqui casos que para a gente são... e eu vou dizer, isso custa muito pouco para o plano, né, mas custa demais para a família. A CEMIG não se preocupa, não está preocupado com os trabalhadores, a CEMIG está preocupado com o pós-emprego e com o discurso dela, gente. Ela não passou isso aqui por nenhuma negociação. Ela faz os termos do jeito que ela quer e está fazendo a pressão para que as pessoas assinem contra o sindicato, contra tudo que tiver. Ela está individualizando as coisas, está colocando aqui que a adesão é sua, a responsabilidade é sua, é livre, espontânea vontade, e você está abrindo mão do seu direito. Então, esse é o ponto. Este é o termo, né? E é isso que a CEMIG está querendo levar a cabo, e por isso a pressão. 31 de janeiro é uma data criada pela CEMIG para fazer essa pressão. Não podia ser 31 de fevereiro? Podia, mas aí já ia passar mais tempo, talvez aí desmascarasse, enfraquecesse, né, o terror que ela está fazendo com a decisão do TST, que ela disse que é definitiva. Ora, se é definitiva, gente, então por que o terror? Né? Ora, agora, companheiros, sempre em toda negociação que nós vivemos, e basta a gente relembrar isso na nossa história, nós não passamos uma negociação sem ter pressão. A CEMIG está fazendo toda a pressão dela. E como disse bem o Emerson, com mentira, né, com falsas notícias, até esse absurdo da CEMIG Saúde colocar uma notícia em que ela diz que não é oficial. A CEMIG Saúde está mandando um comunicado e ela diz, não é oficial o meu comunicado. E é só uma projeção aqui, uma tentativa. Olha que absurdo que se coloca. Né? Na apresentação até eu falei lá da falta de cuidado da CEMIG Saúde. Né? Ela apresentou, né, eu vou até colocar aqui de novo, que eu acho tão absurdo, né? Ela colocou uma norma, né, da ANS, né? Ela colocou a norma da ANS 171 de 2008, que a norma está revogada. É isso. Isso é para mostrar, né, que a CEMIG não tem o menor cuidado com o que ela está falando. Não tem o menor cuidado. Agora manda esse absurdo, né, um comunicado da CEMIG, um informativo da CEMIG Saúde, que ela diz que é um valor aproximado e ainda não oficial. O que é isso? A CEMIG agora está ela mesma fazendo fake news, né? Mandando um comunicado não aproximado, aproximado e não oficial. Né? Essa que é a comunicação. Então, assim, o que ela está fazendo com a gente é brincadeira. Né? O que se faz aqui é uma falta de respeito que não tem tamanho. Né? E eu vou frisar. O ponto fundamental disso está neste parágrafo. O que ela quer de vocês é que o pessoal da Ativa, né, assine este documento, declarando que está, né, abrindo mão do PSI e do direito que ele tem, né, e é este que é o direito, que inclusive tem liminar, ela está se esquecendo de falar isso, tem liminar ainda valendo, dizendo ela tem que manter o PSI patrocinado, tá certo? Ela está esquecendo isso, está dizendo que aquela decisão do TST acabou com tudo, tá certo? E ela, se é isso, então vamos aguardar. Qualquer pessoa tem que entender isso. É isso, então vamos aguardar. Qual é o prejuízo que os beneficiários ativos podem ter? Tem que pagar, né, alguns meses a mais em plano. É esse que é o prejuízo. O máximo que pode acontecer. Né?
Porque eu não acredito que a empresa, depois, lá na frente, vai falar, não, agora eu estou de pirraça e não vou deixar mais vocês migrarem. Né? Até porque também daria muitas outras consequências, né, de deixar pessoas sem plano de saúde, de forma diferente dentro da empresa. Né? Então, assim, é tudo um clima criado, né, e para esconder, e vamos voltar. É sempre bom a gente lembrar toda a motivação que a CEMIG Saúde, que a CEMIG tem para isso, ela declarou lá no início do processo: quero acabar com o pós-emprego. Essa é a motivação dela. Não é motivação de melhorar plano, não é motivação de nada disso. É acabar com o pós-emprego, porque é muito mais barato para ela pagar para os ativos, enquanto eles estão, né, em atividade, e esquecer o futuro, que é o compromisso que ela tem, que está escrito e garantido no regulamento do PSI e em vários outros normativos, que eu não vou discutir aqui, porque faz parte da nossa estratégia jurídica. Então, e lembrando mais uma coisa, tem fim. Tem fim. Né? Esse governo Zema está por 2 anos, eu espero que a gente não repita esse erro, Minas Gerais não repita esse erro nunca mais. Né? Então, se tivermos que negociar, certamente não vai ser com o Zema, porque ele não quer negociar nada. Tá certo? Então, tem fim. Pode ser daqui a 2 anos? Pode ser daqui a 1 ano, ou menos, quando se sair essa federalização, nós vamos discutir com outro governo, com outras pessoas. Né? Porque, de fato, não dá para a gente também entender, né, que vamos ganhar alguma coisa com o Zema. Né? A não ser que a justiça mande, né, mas em negociação com o Zema ele já deixou claro, nós não vamos ganhar. Com essa gestão do Zema, nós não vamos ganhar. Eles estão querendo tomar tudo da gente, arrancar os nossos direitos, arrancar do nosso bolso para poder entregar para os acionistas. É isso que o governo Zema quer. E isso eu não estou falando, é ele que está falando. Eu quero acabar com o pós-emprego para poder pagar dividendo. Então, claramente, agora é o momento da gente resistir. Então, peço mais uma vez, pessoal, lá, eu acho que é o momento das pessoas colocarem isso. Os 3 mil pessoas que não entraram não migraram, né? Tem mais um motivo, não migrem agora. Vamos aguardar. Né? Pode ter prejuízo? Pode ser que tenha. O prejuízo que eu digo é esse. Né? Um prejuízo aí de pagar algumas parcelas a mais, ou de 1 ano, ou de 1 hora, porque, graças a Deus, terá fim esse maldito desse governo Zema. Era isso, né? Acho que eu tenho que chamar lá, acho que é o Denis agora, né? Para poder também fazer as suas considerações, né? E falar. A BCF, Sindeletro, a EA, Senge, nós estamos juntos nisso, extremamente empenhados, né? E temos certeza de que nós temos que lutar. A certeza nossa é de que se a gente deixar de lutar, se a gente assinar esse termo, aí nós perdemos de fato, aí já estamos perdidos. Então, assinar esse termo já é a derrota. Entendeu? A derrota nós já temos. Agora nós temos que ir atrás da vitória e temos certeza que nós vamos chegar lá. Ok? Grande abraço, galera. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Bem, acho que o Marcelo fez uma exposição, né, bem detalhada aí dessa questão. A gente está discutindo hoje, né, aqui, principalmente o foco principal é essa janela de imigração que a CEMIG abriu para os empregados da ativa. Né? Eu vi aqui nos comentários, né, tem vários comentários a respeito da posição dos aposentados e tal. Isso não, em princípio, neste momento, né, essa data que está colocada até amanhã, é para a migração dos empregados da ativa, não dos aposentados, não atinge os aposentados. Num primeiro momento, porque num segundo momento, se vários, né, pessoal da ativa migrarem para outro plano, obviamente isso terá reflexo no custeio do PSI. Então, o que a gente está comentando, né, e aqui as entidades todas, a análise que as entidades fazem, né, a BCF, a EA, o Sindeletro, o Senge, é a questão de buscar resistir, principalmente com relação ao PSI, que é o que a gente precisa, que é o plano que nós temos. Porque o prêmio é um plano muito mais precarizado, como já foi falado,
tem várias questões envolvendo, né? O Marcelo já levantou algumas aí, tem várias questões relativas principalmente à coparticipação, que são muito elevadas, podem vir a ser muito elevadas no caso do prêmio. Então, essa resistência é muito importante para todos nós. E o PSI, ele é um plano que contempla a todos, né? Aposentados, pessoal da ativa, e tem, sim, a obrigação da CEMIG, como já foi colocado em vários pontos, né? Não é apenas o acordo coletivo específico que garante isso, tem o regulamento, não temos ainda o acórdão publicado da decisão final do TST, então ainda temos que verificar qual é exatamente a extensão, os detalhes da decisão do TST, ou seja, ainda tem vários passos a acontecer, e o que a CEMIG está buscando é exatamente isso, né? Fazendo uma pressão, é a famosa faca no pescoço, né? Para que as pessoas migrem, em uma pressão muito forte em cima dos empregados da ativa. O que eu gostaria de ressaltar é que as entidades continuam na luta, continuam coesas para essa defesa do PSI, e que nós estamos sempre buscando, né, essa defesa e buscando que fortalecimento dessa luta em favor do PSI. Entendo que não é o momento de migrar, né? O grande público da AEA são os aposentados. Como eu já disse antes, inicialmente não atinge os aposentados, mas é importante que todos nós tenhamos essa consciência de estarmos juntos nesse momento, tá? Então, a mensagem que nós temos, né, da AEA é essa, tá? E agora eu passaria novamente para o Emerson, voltando para o Emerson, que já está aí. Achei que seria a Maria Helena, mas Emerson, por favor. Denis, antes de chamar a Maria Helena aqui, eu vou fazer um diálogo rápido com alguns companheiros, com algumas companheiras que estão conversando com a gente aí no chat, antes da gente passar a palavra para a Maria Helena. E o Rogério Cavalcante, ele fez uma série de perguntas para nós ali, que eu vou tentar dialogar bem rapidamente, sabe, Rogério, para a gente também não prolongar muito aqui, mas para não deixar muita coisa no ar. Então, o Rogério pergunta primeiro, fala: boa noite, sou aposentado, gostaria de fazer algumas perguntas. Qual o prazo para decidir sobre a migração para o plano prêmio? Rogério, sobre a migração para dos aposentados, ela está aberta permanentemente. Para quem está na ativa, a CEMIG criou essa circunstância de dia de migração até o dia 31 como uma forma de pressão. Mas nós temos a compreensão de que a empresa não pode oferecer um plano de saúde para uma parcela da categoria e negar esse plano de saúde para outra parcela, se aquele plano de saúde foi oferecido por liberalidade da empresa. De modo que ela não vai poder negar, se por acaso acontecer lá na frente da justiça ou outro sistema nos tirar o PSI, ela não pode negar o prêmio para os trabalhadores e trabalhadoras que estiverem interessados em se manter no prêmio, seja ele ativo ou seja ele aposentado. Então, não tem data para a migração. Tem uma pressão que a empresa está fazendo, porque ela prefere fechar o PSI devido ao seu esvaziamento do que fechar o PSI, do que manter os dois planos juntos, e ela sabe que espontaneamente as pessoas não vão sair do PSI para o prêmio. Depois o Rogério continua a pergunta: caso não optemos pela migração, podemos ainda manter o PSI ou ele será extinto futuramente? A CEMIG está se esforçando para extingui-lo. É tudo que a CEMIG quer. Se ela vai conseguir ou não, vai depender da intensidade da resistência da categoria como um todo. Quanto mais gente migrar para o plano prêmio, mais fraca será a resistência de quem permanecer no PSI. O Rogério também fala de novo: se optarmos por resistir e permanecer,
qual o valor da contribuição mensal que podemos ser obrigados a pagar? Bom, do jeito que a CEMIG está afirmando, o céu é o limite. Ela fala que ela pode fazer reajuste técnico, ela fala que ela pode repassar os reajustes para nós, mas não é isso que está no regulamento da ANS, não é isso que está, que é a regra da ANS, não é isso que está no nosso regulamento. Então, pensando na regra da ANS, alguém falou aí numa outra pergunta que eu vi aqui também, aí dá até para dialogar com as duas juntas. Alguém falou assim, a CEMIG afirmou que o reajuste técnico também está no regulamento, então ela pode aplicar. Sim, o reajuste técnico está no regulamento, mas não é ao bel prazer de quem quer reajustar. Tem regra. Uma delas é que o reajuste técnico precisa ser comprovado mediante cálculo atuarial. Então a CEMIG precisa comprovar que esse reajuste técnico é necessário. Não é simplesmente chegar e aplicar o reajuste técnico do jeito que ela quiser. Então, se ela decidir implantar esse reajuste técnico, ela também precisa comprovar a necessidade desse reajuste técnico, o que nos dará o direito, inclusive, de demonstrar que há uma boa parcela de desvio de finalidade do dinheiro do PSI para a sustentação do plano premium, e na hora que ela abrir as contas para poder mostrar que o reajuste técnico é necessário, vai permitir também que a gente faça esse debate. O Rogério pergunta também que se alguém resolver sair completamente da CEMIG Saúde, terá direito a receber algum valor quando do desligamento, e qual seria o trâmite, depois é outra pergunta, né? O trâmite burocrático para fazer a migração. Então vamos falar do primeiro. Se alguém resolver sair completamente da CEMIG Saúde, terá o direito de receber algum valor? Hoje, pela proposta da CEMIG, não. Você sai da CEMIG Saúde com a mão na frente ou outra atrás, como diziam antigamente. Então, a CEMIG não está propondo uma indenização para quem sair, o que também alguém poderia achar que é justo. Eu prefiro manter o PSI com todo mundo junto. Mas a verdade é que o PSI tem um patrimônio, faz parte do patrimônio material da categoria eletricitária, e sim, obrigar a extinguir o PSI poderia gerar algum tipo de indenização. Mas é uma discussão que precisa ser feita na justiça, porque a CEMIG não está propondo isso, não. Aí o Vanderlei pergunta se é verdade que no mês de fevereiro vai ter um reajuste de 40%. Esse reajuste de 40% é o reajuste técnico que nós estamos falando, que precisa ser comprovado mediante cálculo atuarial. Não é só chegar e falar que vai ter o reajuste técnico. Esse reajuste já está sendo adiado. Talvez porque a CEMIG está utilizando isso muito mais como instrumento de pressão, como ferramenta de pressão, do que de fato se ela tem embasamento técnico para poder justificar esse reajuste. Depois o Rogério pergunta de novo: a parte jurídica está perdida? Pois acredito que só podemos fazer embargos de declaração com o intuito de atrasar a decisão final, mas parece que a situação é irreversível. Estou certo? Na minha opinião, Rogério, você está errado. A parte jurídica não está perdida, mas eu não posso chegar aqui numa live e falar numa live quais são todas as possibilidades jurídicas e todas as possíveis estratégias, porque isso vai antecipar também a CEMIG fazer as defesas dela. A CEMIG contratou escritório de advocacia aí ao custo de alguns milhões de reais para destruir o nosso plano de saúde. Eu não vou facilitar a vida desse povo aqui, até porque se eu fizer isso, o jurídico do Sindeletro, o jurídico da EA, o da ABCF, do CENG, me pega pelo pescoço na hora que a live terminar. Por falar nisso, estou citando aqui o nome das entidades, eu citei as entidades que estão presentes aqui, faltou também citar algumas entidades que estão apoiando a mesma luta, mas não estão presentes nessa live aqui. O Sintec, o Sindicato dos Técnicos de Minas Gerais, também faz parte dessa luta. O Sindicato dos Eletricitários de Juiz de Fora também está integrando essa luta junto com a gente. Então, nós não citamos aqui, porque eles não estão presentes na live, mas estão presentes na mesma luta. O Ivanilson Soares está dizendo aqui: boa noite, Ivanilson, você está bom, né, meu amigo?
Estou pensando seriamente em fazer a migração. Se for para pagar a parte da CEMIG e a minha, não consigo pagar as contas. Ivanilson, não migre. A CEMIG não tem ainda uma fundamentação para poder colocar a parte dela nas nossas costas. Isso pode acontecer lá na frente e a gente pode ser obrigado a reavaliar, inclusive diante das alternativas jurídicas que a gente tiver. Mas nesse momento, você migrar, você corre o risco de ter um problema financeiro ainda maior, porque se você está dizendo que se for para pagar a parte da CEMIG e a sua você não consegue pagar as contas, pode ser que, dependendo do problema de saúde que a sua família tiver, você não consiga pagar as contas. O Wellington está dizendo, hoje na live a advogada falou que não cabe mais recurso na justiça. A advogada não pode falar isso se ela ainda não viu o acórdão. Ela não sabe o que vem como justificativa dos votos, como justificativa da decisão, e está falando sem ter todos os elementos possíveis. Mesmo que não tenha recurso, o que foi julgado, isso é muito importante que fique claro aqui, o que foi julgado é a renovação automática do acordo coletivo. O que foi julgado não foi a extinção do PSI, foi a renovação automática do acordo coletivo. E eu posso dizer para vocês que não foi o acordo coletivo que instituiu o PSI. Ele já existia antes desse acordo coletivo e é possível que ele continue existindo depois do acordo coletivo. Tudo isso ainda é tema que pode e certamente será levado ao debate. O Sérgio está dizendo aqui, a nossa preocupação de fevereiro já vem fazendo essa cobrança. Sérgio, para essa cobrança vir em fevereiro, é necessário que seja aprovado no Conselho Deliberativo, que seja submetido à Agência Nacional de Saúde e que nós sejamos informados disso. Essa informação de que talvez seja um reajuste de aproximadamente 40% não serve como formalização do reajuste. O Jonatas Barbosa, o que devo fazer caso a CEMIG venha me cobrando R$900 a mais por cada dependente? Se ela fizer isso, a ação imediata é entrar na justiça para obter uma liminar e suspender essa cobrança. As entidades aí mantêm o jurídico à disposição dos seus associados, das suas associadas. A Sandra Gonçalves falou que a carta que ela recebeu está dizendo que o reajuste técnico está no estatuto. Está sim, Sandra, mas é nos termos que eu te falei, não é simplesmente fazer o reajuste, tem critérios que não foram cumpridos, pelo menos não até então. O Carlos Alberto Fonseca está falando aqui, fizeram tanta confusão que até aposentado está achando que tem que migrar até amanhã. Carlos Alberto, de fato, né? A bagunça que esse povo está fazendo, causando pânico na categoria e o adoecimento de toda uma categoria por conta simplesmente de agradar o mercado financeiro. Gente, depois eu volto nas mensagens, vou dar a palavra para Maria Helena, depois a gente volta nas mensagens. E o Edivaldo fez uma demonstração, um exemplo didático para nós de quais são o que acontece com quem está no plano prêmio, o que acontece com quem está no PSI, se a pessoa que está no PSI migrar para o prêmio. Daqui a pouco nós vamos acompanhar o exemplo didático do Edivaldo, que vai nos ajudar a entender o que pode acontecer em algumas situações. Maria Helena, bem-vinda aí, querida, mais uma vez. Eu fazendo bagunça aqui na live, Maria Helena, com meus problemas técnicos aqui. Está vendo que eu estou fazendo a live aqui de dentro do carro, porque na rua a internet estava melhor do que dentro de casa. Pois é, mas isso aí é só mais uma demonstração de que nada nos para, né? Isso é muito didático, é muito simbólico. E está todo mundo aqui aguardando, ficou todo mundo junto, e é desse jeito que a gente está, né? Estou aqui falando em nome do Sindicato de Engenheiros, faço parte da BCF também, sou associada da EA, sou associada do Sindeletro. E por quê? Né? Porque eu entendo que são investimentos. Né? Eu sou trabalhadora, então quem vai me defender? Né? São as entidades que defendem os trabalhadores.
então, mesmo aposentada, continuo na luta, né? Continuamos aí defendendo esse patrimônio tão valioso. Então, assim, nesse momento que nós estamos aqui conversando sobre o nosso plano de saúde, tem vários colegas nossos que estão hospitalizados, passando por algum processo cirúrgico, ganhando algum filho, e fazendo algum tratamento sério. Imagine, né, a crueldade. É nessa hora que a gente vê assim, a gestão cruel, né? GC, gestão cruel dessa empresa. Então, assim, para quê? Para nada, porque, em termos de custo, tudo isso equivale a 2% das receitas operacionais. Então, vai pegar esse dinheiro valioso, precioso, conquistado através de um acordo, né, desde 2010, renovado a cada ano, e onde as pessoas, né, valorizam, utilizam, né, e para quê? Para dar dinheiro para acionista, né? E assim, não estão nem aí. Quer dizer, e essa pressão que é colocada, essa chantagem, como o Emerson disse, é uma coisa assim que só demonstra crueldade. Então, o presidente da CEMIG Saúde está saindo, gastando dinheiro da CEMIG Saúde, já está recebendo um salário alto, pago pela CEMIG Saúde, que antes era pago pela empresa. Estão fazendo toda sorte de crueldades com o nosso diretor eleito, perseguindo conselheiros eleitos com dinheiro da CEMIG Saúde. Então, para quê? Para exatamente nos amedrontar, né? E assim, a pressão em cima dos ativos, ela é mais eficaz, né? Porque a pessoa está ali vendo toda hora, né? Então eles estão saindo a campo, estão viajando, contando mentiras, porque assim, se o acordo não foi publicado, como é que pode afirmar que não tem o que ser feito? Eles não sabem, eles não podem, mas eles dizem. Mas eles podem dizer isso? Não deveriam, do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista humano, eles não deveriam. Mas essa gestão cruel, a GC, que está de posse lá da CEMIG, eles acham que podem tudo. Então, eles gastam dinheiro da empresa nesses escritórios de amigos caríssimos, começaram com os paulistas, agora migraram para os escritórios mineiros, contratam parentes de ministros para que os mesmos sejam impedidos de votar. Então, assim, não tem regra ética, né? Então, tudo aquilo que está dito nos relatórios de sustentabilidade é muita coisa só para ser colocado no papel. Na prática, o que eles querem é avançar na CEMIG Saúde, né? É avançar na Forluz, né? Estão querendo impor que o diretor, imaginem, o Hudson, né? O famoso Hudson, para ser conselheiro deliberativo da Forluz, ferindo o estatuto da Forluz, eles não se preocupam com nada. São 2 diretores que eles estão propondo. O que a gente fez? A gente foi lá na Previc, denunciou. E aí, por enquanto, está barrado. Mas você acha que eles vão desistir? Não, eles vão continuar pagando escritórios caríssimos, vão continuar pressionando. E, assim, o que nos compete? Nos compete exatamente resistir. Então, o que o Emerson disse? Né? Esse acordo coletivo específico, desde 2010, o que foi julgado foi uma cláusula de renovação automática. Então, hoje, né, nós, e né, eu sei que vários sindicatos também estão com essa iniciativa, nós fizemos uma assembleia com os engenheiros e engenheiras ativos para que nos autorize, né, a encaminhar para a empresa uma proposta de acordo, porque esse acordo precisa continuar existindo, né? E aí, assim, tem ações jurídicas a serem feitas? Tem sim. Nós não vamos falar aqui? Não vamos, não, porque, assim, os advogados estão estudando as anterior, que enquanto o acordo não sair, não tem como saber o que fazer. Então, assim, o convite, a proposta é, gente, e continua sendo. Por que a gente resolveu fazer essa live hoje? Para conversar, para ver se vocês se diminui um pouco a pressão de vocês, que a gente sabe tanto que ela é pesada, tanto que ela é forte, né? Cada um sabe da sua condição financeira, cada um sabe da sua condição de saúde, mas assim, olha, na nossa história, tudo o que a gente conseguiu foi lutando junto, estando juntos,
né? Estão aí os sindicatos para dar suporte até emocional, sabe? Se você estiver muito aflito mesmo, muito aflita, vai lá, conversa com a gente, toma um café com a gente, né? Estamos lá para compartilhar aflições mesmo, né? O sindicato também está aí também para isso. Vamos segurar na mão, né? Vamos trocar essas impressões, vamos compartilhar essas angústias, né? Aí vai sendo diluído, sabe? A gente sabe que tem gente cuidando da gente, que tem gente que está com a mão do nosso lado, que está nos defendendo, né? E quem nos defende são as entidades. E nós temos, inclusive, a entidade que defende também aposentado. Então, os ativos e aposentados estão acolhidos e sendo defendidos. Tecnicamente, nós temos atuário contratado da melhor qualidade, nós temos assessores jurídicos da melhor qualidade e nós temos sindicalistas muitíssimo comprometidos, associações muitíssimo comprometidas. Só nessa live aqui nós estamos com 2 associações que representam os beneficiários, muitíssimo comprometidas, e assim, e vamos continuar juntos e juntas, porque essa é a nossa alternativa de, como já conseguimos travar muitas questões, muitos ataques, esse será mais um que a gente vai dar conta de superar junto. Que quando? Não sabemos. Que tamanho? Não sabemos. Mas só sabemos que assim, estamos atentas, né? E não vamos ficar deixando assim. O jeito de resistir, gente, é olhar para o nosso colega e falar assim, aqui, vamos resistir junto? Eu não vou migrar, você também não migra. Vamos falar para aquele nosso colega que está vacilando ali, para não migrar também. Porque assim, migrado, uma vez migrado, aquele documento lá que o Marcelo mostrou, que vocês já viram, ele é definitivo. A empresa deixa de ter o compromisso com o PSI. Então, é um a menos no PSI. E assim, nós resistimos até hoje, né? Quantas pessoas estão no PSI? Muitas. Com toda essa pressão, as pessoas estão resistindo. Então, o convite que nós fazemos é esse. Estamos juntos e continuaremos juntos e vamos resistir. Esse é o convite que nós fazemos para vocês. Aguentem firme. Obrigada aí, gente. Tamo junto. Obrigado, Maria Helena. Maria Helena, mais meus companheiros aí de chat, deixa eu fazer uma inconfidência para vocês. Contaram para mim uma história de que a direção da CEMIG se reuniu lá em 2021 e disseram lá no começo de 2021, a direção da CEMIG, com a CEMIG Saúde, Denis, eles reuniram no começo de 2021 e disseram assim, até o final desse ano nós acabaremos com o PSI. Isso era 2021, Denis. Nós estamos em 2025. Por que que a CEMIG, com todo o poder e com todo o rolo compressor que ela colocou na direção de atropelar o nosso plano de saúde, ela ainda não conseguiu? Porque essas entidades estão aqui resistindo. Então, gente, não é à toa que o PSI resistiu em 2022, em 2023 e em 2024 e entrou 2025 ainda de pé. Porque plano para acabar com ele em 2021 foi elaborado. Fizeram um cronograma, um plano de ação, vamos fazer isso aqui, vamos pressionar ali, vamos fazer aquilo lá, vamos fingir que vão negociar um acordo coletivo, depois vamos entrar com reclamação constitucional, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso tudo foi um plano que houve. Esse plano não chegou ao fim até hoje, porque eles não conseguiram aquilo que eles queriam. E como eles não conseguiram por aquele método de pressão, agora estão querendo solapar o nosso plano pelas ameaças de dia D, de a última chance, como o Marcelo citou aí, né, Marcelo? A gente está acostumado com isso lá nos acordos coletivos, né? Com os proposta final e definitiva, proposta final, definitiva e irrevogável. Eles conseguem um novo adjetivo para poder tornar o trem um pouco mais dramático. Mas fato é, gente, que não existe hipótese de que os trabalhadores da ativa sejam impedidos de entrar para o plano prêmio. Não existe hipótese de que os trabalhadores e trabalhadoras aposentados sejam impedidos de entrar para o plano prêmio, na hora que quiser. Se é assim, não tem esse negócio de prazo final. Primeiro.
Segundo, o PSI foi construído, é um patrimônio nosso. A CEMIG quer que a gente abra a mão dele para transferir esse dinheiro para a acionista. Nós não vamos entregar. Ela quer tomar na mão grande? Nós não vamos entregar. E aí, eu tinha dito que eu ia trazer aqui o exemplo do Gerimundo Totó Bulldog. Nossa, que nome difícil. Gerimundo Totó Bulldog é um cara, um exemplo fictício de uma pessoa que, tendo acesso ao PSI, resolve migrar para um plano precarizado. E aí a situação dele, eu vou pedir, Maria Helena, eu vou pedir você que leia para mim. Eu estou no celular está impossível de enxergar nesse tamanho. Maria Helena, seu microfone está desligado. Esse nome difícil, que tem sobrenome Bulldog, na verdade, ele devia ter dado uma mordida, bem mordida, antes, ao invés de migrar, né? Uhum. Aí é feita a conta, né? Então, vai passando aqui, ó. Né? Ele não, por vários motivos, ele não resistiu e tal, ele tem 47 anos e tomou decisão. Então, o Gerimundo Bulldog, né? Vamos lembrar bem desse, gente. Então, assim, ó, toda vez que se lembrar na raiva que esse povo está fazendo a gente, lembra do Bulldog para avançar nesse povo da crueldade aí. Então, ele paga quanto? R$ 393,29 no PSI. Como é um plano familiar, de grupo familiar, a esposa é zero, está incluso no titular. Ele tem um filho de 18 anos, que também está incluso no valor titular. E tem um filho de 20 anos, que também está incluso. E tem um filho de 25, né, que já paga uma parcela a mais, que é R$ 292,34. O pai, como dependente especial, ele paga por ele 876 e pela mãe paga 876 também, mesmo valor. Independente de idade, né? O grupo familiar não depende da idade. O PSI funciona assim. Então, o que ele paga no total? R$ 2.437, com 3 filhos dependentes, pai e mãe também dependentes especiais, né? Então, aí no mês de dezembro de 2024, ele não aguentou a pressão, ele estava assim, muito chateado e tal, não deu conta de dar aquele bote, né? Que ele também podia, que ele chama Bulldog. Ele migrou para o prêmio. E no mês de janeiro de 2025, ele teve um desconto do contra-cheque no valor de R$ 3.568,33, distribuído da seguinte forma. Então, o titular, o Gerimundo. Então, ele é ativo ainda, pagou zero. A esposa pagou zero. O filho de 18 anos, zero. O filho de 20, zero. O filho de 25, 358. O pai, dependente especial, a tabela já mudou. Passou para ser 1.604. A mãe passou a ser 1.604. O total pago pelo titular prêmio, R$ 3.568,33. Pode passar? O valor aumentou, não é? Aí o Gerimundo ficou ainda mais desconfortável quando ficou sabendo qual será o valor do plano quando ele se aposentar em novembro de 2025. Afinal, será disponibilizado para ele apenas o plano prêmio, separado dos trabalhadores ativos. Um plano pago apenas pelos beneficiários que possui tabela diferente e mais cara do que o plano pago prêmio pela CEMIG. Nesse momento, ele vai pagar R$ 5.674. Então, vem o Gerimundo titular, a esposa, que não é mais pago como grupo familiar, 764, o filho de 18 anos, 267, de 20, 309, de 25, 358, o pai, 1.604, a mãe, 1.604. O total pago durante a aposentadoria pelo Gerimundo, 5.674. Então, aí o Gerimundo migrou em dezembro de 2025, a tabela do autopatrocinado já está com reajuste de 33% de janeiro de 2025. Vocês viram que o reajuste para os
beneficiários, ele foi muito superior. O reajuste da patrocinadora foi apenas 4,5%, se não me falha a memória. Então, assim, por que a patrocinadora não foi reajustada no mesmo valor? Da onde que ela está tirando esse subsídio? Claro que é do PSI, né? Então, assim, utiliza a estrutura do PSI, que é do CEMIG Saúde, que é do PSI, fundos de reserva do PSI e dinheiro do PSI, né? E gasta dinheiro do PSI para perseguir os beneficiários. Então, como o reajuste de 33, vamos continuar aí a conversa com o Girimundo. Aí as tabelas não consideram o aumento de 40% que a CEMIG está ameaçando aplicar depois de fevereiro, porque é só uma hipótese, né? Ela não tem base, ela não tem cálculo atuarial, né? Que para que seja autorizado qualquer valor de reajuste, né, nos planos autopatrocinados, tem que ter todo um cálculo atuarial. Então, esse aumento ainda é uma possibilidade, cabe questionamento, né? Da onde? Por quê? As tabelas também não levam em conta o custo do patrocinador de 1.044 que a CEMIG insinua querer passar para o beneficiário, que também é algo questionável judicialmente. Então, esse é um exemplo, né, se a gente for comparar lá 5.600 para 2.000 e pouco. Né? Então, olha só, o acréscimo de 3.000, sendo que o plano prêmio ele não é sustentado por acordo. Então, a CEMIG pode mudar as regras do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser, porque ele não tem base legal de acordo, não é assinado pelas entidades, ele não tem esse lastro. Né? Então, além de todos os riscos, tem o custo, não tem mais o PGE, não tem mais o eficaz, e não tem mais o acordo, né? E não é mais um plano mutualista. Então, assim, além de ser muito mais caro, tem todas essas desvantagens. Então, ele já está com o reajuste de 33%, isso já foi dito. Então, ficou claro, gente, assim, o mau negócio, que é fazer essa migração. E ainda um adicional nisso aí, né, Maria Helena, de que não está levando em consideração as coparticipações que terão que ser pagas no caso da utilização. Isso aí está sendo tudo limite. pago, porque não tem limite. No prêmio não tem limite. Sim, está sendo pago para não usar, porque o dia que usar, paga ainda mais. Exatamente. Como ele não tem acordo, o PSI, todas as coparticipações têm limite. Né? Então, a pessoa já sabe o limite que ela vai pagar. O prêmio não tem limite, porque ele não tem acordo, ele não tem regra escrita, ele é gestão da empresa, então ele pode mudar a qualquer momento para qualquer valor. Uhum. Sim, sim. Eu tenho uma percepção, Maria Helena, que talvez a intenção da direção da CEMIG seja criar um plano de saúde que seja também mais uma forma de lucratividade para a empresa. Aí você imagina, aí daqui a pouco ela traz o BDMG aqui para dentro da CEMIG Saúde, daqui a pouco traz o trabalhador da Copasa para dentro, você imagina se ela fizer isso, trabalhador que estão ligados ao IPSENG, e aí daqui a pouco ela tem um sistema de atendimento à saúde extremamente precário, mas lucrativo. Mais uma forma, a CEMIG expandindo seus negócios de serviço de eletricidade também para serviço de saúde. Inclusive, constrangendo, né, os trabalhadores do serviço público. Exatamente, ameaçando também, né? A gente não sabe o que eles estão dizendo a eles. Então, assim, com relação à entrada do BDMG, a Assembleia de Patrocinadores, eu estava no Conselho Fiscal, e como a Forluz é patrocinadora, ela é participar da Assembleia, então, na ata estava a intenção de voto da diretoria, com exceção da Cláudia, né, nossa diretora eleita, que votou contra. E aí, como, né, conselheira fiscal, a gente tem acesso a todos os documentos, eu fiz a pergunta para o presidente da Forluz, né, aquele que foi renunciado, que era o Ronaldo, né? Falei assim, Ronaldo, eu adoro essa expressão sua, foi renunciado, Maria Helena. Foi renunciado. Eu gosto. Aí, eu perguntei, Ronaldo, me fala aqui, nos documentos só tinha a intenção de voto, que era votar a favor.
da entrada do BDMG. Eu falei assim, mas qual foi o cálculo atuarial? Como é que o BDMG vai entrar? Ele tem um fundo que vai integrar? Qual que é o plano que os empregados e os aposentados do BDMG terão acesso? Eu falei assim, não foi apresentado nenhum cálculo atuarial. Quer dizer, eles aprovaram sem saber nenhuma conta, nenhum valor. Então, assim, olha como é que isso não pode ser sério, né? Para mim, o que tem é que alguém lá do Palácio da Liberdade determinou, faça, e aí a cúpula da CEMIG Saúde, do BDMG, está fazendo porque são obedientes. Para mim é isso, não passa de ser alguma coisa assim. Ô, gente, dando uma passadinha rápida aqui nos comentários, porque eu acho que os temas mais pesados, mais densos, a gente já passou por eles aqui. Tem uma série de comentários aqui que tá mais no sentido de reforçar essa convicção que a gente tem de que a gente não deve migrar. A gente sabe que a CEMIG está ameaçando, a gente sabe que às vezes a CEMIG age contra o senso e até contra a legislação. Nós temos exemplos crassos da CEMIG ter feito isso na renovação do acordo coletivo passado. Ela sabia, por exemplo, que ela não podia suspender o repasse das mensalidades para os sindicatos e deixou de fazer isso com o Sindelétrico, tentando nos sufocar e nos obrigar a fechar um acordo coletivo que a categoria tinha rejeitado. No entanto, nós resistimos e conseguimos fechar um acordo coletivo melhor. Mas a gente sabe que a CEMIG tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Mas se ela tem a coragem de fazer, nós precisamos ter a coragem de resistir. Porque senão, o que nós teremos no final é que qualquer direito que a gente tiver, ela vai nos ameaçar até que o direito seja retirado. E se antes ela ainda tentava disfarçar a retirada daquele direito com algum tipo de fantasia, com algum tipo de maquiagem, agora a CEMIG não tem maquiagem nenhuma. O Edson Vitória está dizendo assim, a CEMIG teme que no exterior seu nome seja prejudicado devido ao valor acionário. Será que não conseguimos divulgar além das fronteiras do desrespeito ético dela para conosco? O Edson, é uma boa sugestão. A gente pode tentar construir a CEMIG aí, índice Dow Jones, índice de não sei o quê, índice de não sei o quê de ESG, que a CEMIG fica fazendo essas propagandas aí de sustentabilidade, faz um relatório de sustentabilidade que é a coisa mais bonita. E eu até gostaria de trabalhar naquela empresa do relatório de sustentabilidade da CEMIG, sabe? E aí, eu acho que esses ataques que a CEMIG tem feito à sua própria força de trabalho precisa também ser divulgado nesses espaços onde quem está achando que a CEMIG é uma empresa sustentável e responsável, não sabe o que ela tem feito aqui com a força de trabalho aqui dentro. Gente, eu estou dando uma passadinha rápida aqui. Eu acho que as perguntas mais importantes todas foram feitas. E as outras são mais comentários a respeito do que está acontecendo. Então, pelo bem da comunicação aqui, da gente não ficar arrastando aqui até mais tarde, eu não vou voltar nessas perguntas não, porque se tratam de temas que a gente já tratou aqui. O mais importante, eu volto para a fala final. Vou passar aqui, se o Denis, se o Marcelo e a Maria Helena quiser fazer uma fala final, devolvo a eles. Mas a fala mais importante minha, eu quero terminar do jeito que eu comecei. Companheirada, não migrem. Não entreguem a estrutura de saúde conquistada a duras penas por nós, para aqueles que nos antecederam, e que oferece aos nossos familiares aquilo que tem de melhor ao alcance
do nosso poder aquisitivo, porque tem hospitais com outros níveis de tecnologia e tal, mas que só estão acessíveis para pessoas para os milionários, para os multimilionários. Mas para o poder aquisitivo nosso, que somos trabalhadores ativos e aposentados da CEMIG, nós não conseguiremos um sistema de saúde com a qualidade que a gente tem, nem com o dobro do custo que a gente paga hoje. É por conta disso, por conta dessa conquista, que também não veio para nós de graça, não. Nós, lá no passado, a categoria chegou a abrir mão de reajustes salariais, a categoria chegou a abrir mão de outros benefícios ao acordo coletivo para garantir que a gente tivesse um bom plano de saúde. Inclusive, gente, muitos aposentados, muitas aposentadas estavam na ativa, tiveram propostas de irem para outras empresas com remuneração melhor, mas permaneceu aqui na CEMIG, porque, além de ser uma empresa que naquela época respeitava a sua força de trabalho, a CEMIG também garantia aos seus trabalhadores, às suas trabalhadoras, uma aposentadoria e uma retirada do mercado de trabalho que dava conforto e segurança. Então, muita gente deixou de sair da CEMIG porque tinha garantia de plano de saúde e de plano de previdência. Retirar isso, nesse momento, é cruel, é ilegal, é desumano e é descumprimento de contrato. É descumprimento de acordo. Então, se a CEMIG não tem o direito de fazer, mas ela deseja fazer, mas ela insiste em fazer, o nosso papel, o meu papel como representante sindical, como representante da categoria, do Denis, que está aí conosco, da Maria Helena, do Marcelo Correia, da representação lá do Sintec, da representação do Sindicato Solicitado de Juiz de Fora, de todos os dirigentes sindicais, vários deles estão presentes aqui, de todos os dirigentes de associações que estão presentes aqui, que é chamar os eletricitários e eletricitárias para a luta, nós estamos fazendo. Mas nós só conseguiremos resistir se nós tivermos o apoio de vocês. Então, assim como a Maria Helena falou, resista e conversa com seu colega ao lado, conversa com a sua colega ao lado, porque resistir sozinho é difícil. Resistir junto, carregar essa carga junto, ela vai ficar para cada um de nós, para cada uma de nós, um pouco mais leve. Eu agradeço a participação de todos que estiveram conosco aqui, de todas que tiveram, e deixo à vontade aí pro Marcelo, pro Denis e para Maria Helena, nas suas considerações finais. Se quiser fazer algum diálogo com alguma das falas aí do chat, vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Eu meio que monopolizei as respostas aqui, mas vocês podem ficar à vontade aí se vocês acharem que tem algum assunto importante pelo qual eu não passei durante as minhas falas aqui. Vou fazer na ordem do quadrinho aí, passar para o Denis, depois para o Marcelo, por último para a Maria Helena, para a gente encerrar com uma fala feminina. Pode ser? Ok, Emerson. Olha, eu acho que você abordou bem, né? Emerson abordou todas as questões aqui, o que foram abordadas. E o importante, né, é manter o PSI. Eu acho que esse que é o recado mais importante aqui hoje, né? Mais essa resistência que a gente tem para um plano que é muito superior ao que se oferece aí, o prêmio, né, que está sendo oferecido. Tá? Então, vamos resistir juntos, né? Porque, embora a gente fale, né, que neste momento agora o alvo, digamos assim, da CEMIG, são os empregados da ativa, mas isso tem reflexos para todos nós. Né? Tem algumas questões relativas às questões dos aposentados. Eu vi aqui uma pergunta sobre a liminar, né, da EA. Existe realmente uma liminar da EA que está sendo
foi colocada, teve uma liminar do TRT, né, aqui, garantindo que a continuação do PSI, essa liminar, ela foi... o termo jurídico é sobrestada, mas, na verdade, o julgamento foi suspenso, né, em função, enquanto estava ainda a discussão no TST. Uma vez terminada a discussão no TST, essa liminar voltou a ser julgada. Teve uma manifestação da EA nesse processo, o desembargador, relator, ele abriu vistas para a CEMIG também se manifestou, e essa liminar agora, ela está ainda aguardando o julgamento do TRT aqui em Minas Gerais, né? Então, nós não temos ainda uma resposta, já teve uma manifestação, tanto da EA quanto da CEMIG, porque o processo judicial é isso, né? Tem que ter a manifestação de ambas as partes, e ainda estamos aguardando por uma decisão do desembargador relator, né, no TRT aqui de Minas. Então, ainda não temos uma resposta para o que foi feito. O que eu posso garantir é que todas as nossas razões foram apresentadas, né? A EA apresentou as razões através de seus advogados, tá? A CEMIG também apresentou as dela, claro, né? Tem que ser dessa forma, mas ainda não temos uma resposta. Por enquanto, a liminar ainda está está vigente, né? Quer dizer, a liminar garante a continuidade do PSI. Neste momento, ela está vigente, aguardando a manifestação e o julgamento por parte do TRT. Isso é o que a gente pode comentar, né, sobre o que está em julgamento. E, assim, temos que aguardar, porque, infelizmente, né, infelizmente ou felizmente, é a decisão judicial que tem que ser aguardada, e, como os advogados costumam dizer, né, no processo judicial, os advogados têm prazo, né, mas o julgador, né, no caso o desembargador, não tem um prazo ainda para se manifestar. Então, não sabemos se essa manifestação virá amanhã, ou depois de amanhã, ou após, né, esse término da migração. Mas temos que aguardar o pronunciamento do TRT sobre esse assunto. E, no mais, eu passo minhas palavras aí, que já foram ditas, né, pelo Maria Helena, pelo Emerson, né, pelo Marcelo também, da resistência que nós temos que ter e que continuamos juntos, né, as entidades continuam unidas na defesa do PSI, do que nós acreditamos que seja o nosso direito. Muito obrigado a todos, né, pela participação, agradeço imensamente aí a participação de todos, e estamos juntos, na EA estamos à disposição para esclarecimento, para conversar sobre o assunto, como eu acho também que todas as entidades, né, que são à disposição para todos, tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Comparada, são 20 para as 9, né, agora, quase 600 pessoas ainda estão aqui na nossa live. Eu acho que isso é importante para a gente poder demonstrar, né, se as pessoas estão nos assistindo, no mínimo é porque ainda tem dúvida daquilo que está acontecendo, né? Então, é importante que a gente, então, reforce isso, né? A CEMIG não tem certeza, ela vai lá e coloca como tendo completa razão e a certeza de que ela ganhou na justiça e que não há o que fazer, né? Claro que, se isso fosse verdade, ela não precisaria estar ameaçando ninguém, certo? Ela ia lá, dava o aumento e mandava as pessoas, está aí, paguem, e atropelava tudo. Não é o que está acontecendo, tá certo? Então, ele está fazendo todo esse clima de terror, e eu volto a falar para que a gente, né, para que vocês da Ativo assinem aquela carta lá, renunciando ao seu direito ao PSI. Que na prática é isso que vai estar. Essa é o ponto final dessa discussão, tá certo? Se você assinou, para você acabou a luta, tá certo? Então é isso, você já tem a derrota. Eu volto a falar aqui, o plano de saúde é um direito nosso, assegurado no acordo coletivo, e assegurado até no concurso público que vocês fizeram. O concurso público fala lá, a CEMIG dará e tem que dar plano de saúde. Tá certo? Então, assim, a CEMIG
coloca meias verdades, ou inclusive coloca mentiras, né, e fazendo toda essa pressão. Então, o momento agora, nós estamos aqui ainda com a live cheia, né, é o momento da gente refletir de que, de fato, os nossos direitos, os nossos benefícios, eles não vêm de graça, a gente tem que lutar por eles, né? E o que a CEMIG está fazendo, né, e anunciando, foi muito bem lembrado lá pelo Emerson, desde 2020, que ela está anunciando que é o fim, que ela não pagaria mais o plano para os aposentados, que ela tem razão nisso, que ela ganhou isso. Já tem 5 anos que ela está tentando isso e não conseguiu, tá certo? Agora, conseguiu para aqueles 2 mil pessoas que assinaram a carta. Para aqueles acabou, né? De fato, para eles é difícil de você ir na justiça tendo assinado um documento que você abriu mão daquele seu direito, né? O momento agora é da gente entender, pode acontecer da CEMIG fazer uma cobrança exorbitante? Pode acontecer, não é isso? Não existe essa pressão agora nos aposentados, porque ela não tem o que dar em troca dos aposentados, não é isso? Ela propõe planos muito caros e muito mais caros do que a gente paga hoje, e ainda por cima piores, né? Então, e assim, ela dá o que em troca. No caso dos ativos, ela fala, olha, eu vou pagar o plano para vocês, etc., economizem. Então, essa é a única coisa que ela está prometendo e que a gente sabe, né? Não sei se até hoje, né, essa gestão da CEMIG tem alguma credibilidade para poder dizer que vai manter algum benefício para os seus trabalhadores, porque ela vira as costas e vai fazer o contrário. Ela está tentando fazer isso no plano de saúde, fez isso no seguro de vida, ainda estamos resistindo lá com algumas ações, e está tentando fazer isso também na Forluz. Então, assim, não há o que assustar com isso, né? E eu volto a repetir, né, vai acabar. Né? O governo Zema tem fim, ou então a CEMIG vai ser não fala federalizada, né? Mas vai ter fim, ter calma, resistir, né? E buscar, né, garantir os nossos direitos. É isso aí, um grande abraço para todos, né? E manter, como a Marilena falou, né, a nossa única chance é, de fato, a nossa união. Né? Então, dá um grande abraço, boa noite a todos, né, e muito obrigado aí por ter nos ouvido mais uma vez. Bom, o que eu quero dizer é agradecer, né, eu tenho certeza que todas as pessoas que aqui estão nessa live, agradecer a Bia aí, né, do suporte. Então, assim, eu tenho certeza que eu, Denis, Marcelo, Emerson, né, e todas as pessoas que participaram no comentário, saímos mais fortalecidos, com mais esperança, e entendendo que a nossa única alternativa é resistir, 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 né? Então, assim, se pintar aquele desespero, inspira, respira e não pira. É assim que a gente vai. Então, assim, estamos à disposição para ouvir vocês, para conversar sobre isso, né, sobre o que vocês acharem importante. Essa questão de resistir à pressão é um treino, a gente precisa treinar, e há uma forma da gente treinar, é através da união, através dos encontros e da respiração. Então, é importante. Quando bater aquela... Né, que principalmente assim, as pressões individualizadas, né, o chefe que chega naquela salinha fechada ou mesmo aberta, é muito desagradável. Mas aí, mantenha a calma, respira, vou pensar a respeito e não faça o que a empresa está impondo. Isso é uma crueldade, sem necessidade. Né? Está economizando o quê? Não precisa de economizar, a empresa está rica, lucrativa, né? E para que distribuir mais dividendos à custa da saúde dos seus trabalhadores? Isso não é legítimo, isso não é ético. Né? Então, vamos resistir, gente. Então, muito obrigada, boa noite a todos, obrigada aí aos colegas aí de live, e continuem, né, todas as entidades têm suas redes sociais, mantenham-se informados, pesquisem, compartilhem links com os colegas, e é assim que a gente resiste, né? Juntos e com confiança. Obrigada aí. Né? Confiar é fiar junto. Então, vamos fiar junto. Nós
nós todos somos tecedores dos nossos direitos, e é assim que os acordos vão sendo construídos e fortalecidos. Obrigada e boa noite a todos e todas.